pessoal, hoje nós vamos começar uma aula esperada por todos, que é sobre as direções dos tandis na barra, né? Não somente dos tandis, de outros exercícios também, vamos falar sobre as combinações possíveis, mas sobre esse domínio das direções que a gente já vem falando, que é de extrema importância e é um ano extremamente significativo, o CLES 2, para dominar isso. E lembrem que o que a gente fizer na barra, a gente consegue converter isso para o centro também, esse trabalho para o centro, certo? Então, nós vamos começar a pensar, a primeira coisa que para o aluno conseguir trabalhar as direções, antes de falar sobre movimentos de braço e tudo isso, o aluno precisa entender o compasso, né, que eu chamo de compasso, ou também, né, o promenade, né, mas eu gosto de chamar de compasso porque ele exige o trabalho dos dois pés, né, então é subir lá no levé, né, como se tivesse um sussu, a perna da frente desliza e você vira. Esse domínio desse trabalho, saber levar essa perna, que é a mesma coisa quando a gente faz o entournant, né? Então, tem que estar acontecendo no pé do seu aluno, porque se não estiver, não há como trabalhar direções, né? Então, a gente precisa estar lá no CLES 1, falando sobre lá o promenade, o compasso, o entournant, para que realmente aconteça. E aqui no CLES 2 a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar isso, mas que não seja o foco, que a partir de agora o foco seja realmente as direções. Então aqui ela virou croisé, porque lembra que nosso ponto de referência 1 é lá, então eu virei aqui para o nosso ponto 2, certo? Então ela virou para o ponto 2, está aqui, desculpa gente, não dá croisé, ela está effacé para o seu ponto de referência, tá? Eu aqui olhando daqui acabei olhando errado, certo? Então ela está aqui o movimento effacé. Agora, eu vou falar sobre o trabalho de braço quando a gente vira aqui para fora da barra. Toda vez que a gente for realizar tandi ou algum outro passo, agora aqui no CLES 2, a gente vai trabalhar as direções bastante nos tandis e nos GTs. Então, quando ela preparar, como vocês viram que o braço já saiu da segunda posição, ela não tá aqui, ela não virou com o seu braço aqui, né? Ela vai descer o braço aqui, depois vocês vão ver no exercício completo. Quando ela estender o tandi, esse braço vem para a primeira. Certo? Cabeça olha na mão, tá? Olhou. Quando ela fechar, esse braço sobe e a cabeça vem alinhando para fora da barra. Uma coisa importante, não olhar para a diagonal da sala. Se ela fosse olhar para a diagonal aqui da sala, ela iria lá, ó. Ela tem que vir na direção do cotovelo dela, tá? Ela tem que vir fazendo essa linha dela aqui, certo? Fechou. Aí aqui a gente pode explorar quantos tandis for, ela pode fazer o tandi, ela pode fazer GT também, pode fazer um GT, ela pode fazer GT ponté, pode fazer diversas coisas aqui, certo? A gente pode fazer diversas coisas aqui para combinar exercício. Tudo isso no CLES 2? Não, gente, vamos começar pelo básico, o aluno está focado ainda na direção. Então vamos fazer tandi básico lá mesmo, faz os 2 tandis, fecha, e é isso. Aí nessa mesma posição, a gente vai abrir o effacé lá atrás. O effacé, pode fazer o effacé derrière. Isso. As costas e o corpo permanecem na mesma linha, certo? Cabeças fora, tá? Fez lá, pode fechar. Isso, fez lá quantos forem. A cabeça e o braço já está lá, né? Então a gente não vai começar, depois eu vou explicar quando começa por trás como o braço faz, tá? E aí eu venho aqui, eu estou num écarté derrière. Né? Então, por que ela está écarté derrière? Meu ponto 1 lá, né? O ponto 1 dela lá. E ela está fazendo o quê? Vai esticar a perna para o fundo aqui, né? Lá é a frente dela para o fundo. E a cabeça vai para barra. Écarté derrière, a gente olha para barra. Certo? Então, aqui, pode ver que o braço permaneceu lá em cima, mas já é um braço diferente. Lembra que é um braço que já não é aquele braço em segunda. Então, fechou, pode fechar lá atrás. Isso. Aí ela vai fazer o compasso de novo, subiu, virou para o ponto 1 de referência dela e aí desceu. Certo? Pode respirar aqui, não vou fazer os outros exercícios. Então, a gente passou aqui pelos effacés e o écarté derrière, tá? Aí, nós vamos começar a ver os effacés para dentro da barra, que a gente também tem os effacés, que a gente consegue fazer também o écarté devant. Então, ela virou, ela sobe no compasso, vira para dentro da barra, desceu e agora, para preparar quando eu começo por trás, eu alongo o meu tandi lá, olho para a mão e quando eu fecho, eu subo. Perceba uma coisa,
que toda vez que a gente está fazendo aqui na barra, as minhas cabeças e meus braços estão aqui para fora da barra. Eu não estou fazendo cabeça dentro a não ser no écarté, né? Existe cabeça dentro também? Existe, certo? Não vou dizer que não existe, mas há uma preferência por sempre o olhar do aluno estar para fora, ok? Aí eu fiz aqui o derrière, pode fazer mais um tanto de derrière lá atrás. Mantém essa cabeça, agora vai exigir um pouquinho mais do aluno, percebe? Você sente aqui que você puxa mais um cambrê aqui, tá? Porque o aluno tem que segurar essas costas. O que não pode acontecer? O aluno ceder e fazer isso aqui, ó, tá? Essas costas tem que acontecer. Então, fez lá atrás, fechou e fez effacé devant. Isso, mantendo a postura lá. Pode fazer mais um e fechou. E agora vamos para um écarté devant, onde eu olho e tenho uma leve inclinação do meu tronco e alongo o meu tandi lá. Alongou o tandi, écarté devant, pode fechar frente e, na verdade, seria atrás ali, né? Pode fechar atrás e fecha mais uma frente, então só para parar certinho. E subiu para o menade de novo, o braço vem descendo pela segunda, isso, e desceu, certo? Então, a gente passou pelos effacés e écartés. Eu posso realizar tudo croisé? Posso realizar, sim, tudo croisé, certo? Nesse caso aqui, então, pisa lá atrás, pode pisar, né? Eu poderia ter feito aqui, ó, isso, subir, virar e fazer os croisés, tá? E a cabeça também permanecer lá fora. Então, esticou, olhou e cabeça lá fora e fiz croisé, tá? Eu vou falar sobre, lá no classe 3, classe 4, eu vou falar sobre umas outras combinações de braços e cabeças para os croisés, que existe aqui umas colocações, aí a gente vai utilizar também uns fouettés, umas coisas diferentes, certo? Mas isso são combinações mais complexas, que não entra agora para o classe 2, tá? Esse domínio dos tandis, entender o que é croisé, entender o que é effacé, tudo isso, é o mais importante para esse nível. Então, ela pode realizar aqui os tandis à frente, atrás, lá da mesma forma, tá realizando tudo igual, só que agora as posições croisés. É legal sempre treinar para os dois tipos, tá? Tanto os effacés quanto os croisés. Ou eu posso fazer exercícios mais completos, que eu passo tanto pelos effacés, tanto pelos croisés, né? Voltando um pelo outro. O importante é entender esse ponto de referência. Por que eu considero que é um croisé? Né? Porque eu olhando daqui, ó, que foi o ponto de saída dela, ela está croisé. E o outro jeito que ela estava lá faz um effacé, né? Aqui ela está effacé, tá? Então, o meu ponto de referência que eu estou assistindo é aqui, ó, tá? Quando ela virar para o outro lado da barra para começar por aqui, pode virar aqui. Quando ela virar aqui, o meu ponto de referência vem para cá, né? E aí eu vou considerar todos os effacés, croisés, tudo isso, considerando dessa minha visão, tá? Então, nunca é o ponto do espelho da sala. O que é o ponto da onde o aluno iniciou o exercício, né? Da onde ele estava posicionado aqui na barra, ok? Em questão de cabeças e braços, que eu acho que é a grande dúvida, né? Para esses movimentos, o que eu volto a focar é que né? Pode virar lá isso. É esse braço, esse cotovelo fazendo linha aqui com a orelha e essa cabeça alinhada também aqui. Não permitam o aluno fazer isso, tampar o rosto. Não permitam o aluno tampar, esse braço está mais baixo, né? A cabeça está alinhada, mas o braço está aqui tampando o rosto. Tá vendo? Ó, como perde a linha, ó, esse braço tem que estar aberto sem tampar o rosto lá, né? Então, naturalmente, a gente tem que estar cuidando com isso, tá? Essa cabeça, percebe aqui o músculo dela? Olha como está esticado esse músculo dela, né? Voltando para a aula de anatomia lá, vocês lembram qual músculo é esse? Então, vou falar aí, é o esternocleidomastoideo, né? Esse músculo aqui é de extrema importância, que a gente tem um bom trabalho nele, alongado. Então, ela sente puxar ali, ó, tá sentindo puxar? Uhum. Né? Então, assim, coitada, né? Tô aqui, ó, alongando a musculatura dela. Lembra que eu falei que é importante no balé ter a musculatura do pescoço alongada? Porque isso aqui exige, ó, alongamento. Manter essa posição. E principalmente quando ela vai fazer um derrière, faço o derrière lá, que ela tem que manter o cambré e manter essa cabeça sem movimento. Ah, mas eu vejo algumas pessoas fazerem essa cabeça aqui. Existe, mas não é uma combinação ainda para classe 2. Calma que a gente chega lá, tá?
Por enquanto, nós estamos ensinando essa transição, esse braço, essa transição, faz de novo lá. A transição, estendeu e quando fecha, levou. Entender essa linha de braço e cabeça, que é esse momento de Class 2 que eles precisam entender. Vocês vão demorar muito tempo corrigindo isso. Mão, cabeça, linha do ombro, não fecha, tá? Tudo isso vocês vão demorar muito tempo para corrigir no aluno. Depois que manteve isso, para a gente conseguir chegar num Class 3, Class 4, só para variar a cabeça aqui, variar a cabeça lá, tudo isso vai ser muito mais fácil. Porque nós vamos depois lá no 3, no 4, vamos falar sobre os allongés, tá? Tudo isso a gente vai chegar lá, tá bom? Então, de combinações aqui, tandis e GTs, eles seguem a partir de agora num exercício que pode se tornar quase um só. Então, a gente pode criar exercícios mais longos com variações de tandis e GTs, né? Pontês, a gente pode também utilizar os talons, né? Então, a gente pode explorar as combinações, né? Agora, só que lembrem daquela regrinha do tempo do exercício, nada de querer fazer 1, 2, 3, 4 com os alunos de Class 2, né? Aquele tempo, pior ainda se querer fazer, né, GTs rápidos, né? Pisa, estica, nada disso, nada muito alegreto, né, alegro com os alunos. O momento agora é de precisão de movimento, é isso que nós queremos dos nossos alunos, precisão. Lembrando que a técnica Vaganova é uma técnica que busca uma limpeza num adágio, então a gente precisa que cada movimento, cada detalhe, a mão, o punho, cotovelo, ombro, cabeça, tudo esteja tão alinhado e tão perfeito que depois agilizar o movimento é o menor dos nossos problemas, se o aluno tem toda essa linha, certo? Então eu vou passar um exercício de tandi com vocês aqui, uma combinação, variando as direções. Eu escolhi nesse exercício trabalhar os effacés e os écartés sem utilizar os croisés. Mas esse mesmo exercício pode ser aplicado de forma inversa, né? Trabalhando os croisés e os écartés. Então, às vezes, você pode utilizar com seus alunos, faz uma vez todo em effacé e depois faz uma vez todo em croisé, né? Ou faz, por exemplo, os tandis em effacé e depois os GTs em croisé. Né? Então, há uma forma de utilizar esse exercício de diferentes formas para eles treinarem. Lembrando que balé é treino, né? Então, repetir, tem que ter uma repetição constante para que se decore, tá bom? Então, vamos lá? Frente, fechou e fechou. Trás, cabeça da mão, fechou e fechou. 4 ao lado, fechou, 2, fechou, 3, 4 e subiu, virou, 1, fechou, e atrás, fechou, fechou, écarté derrière. Dentro da barra. Cabeça mais fora. Isso. E subiu. Aí. Então, gente, para vocês verem uma combinação bem completinha que pode ser variada, e eu vou aproveitar que no momento do exercício, uma das coisas que eu vejo muito erro dos alunos, e a Lorena também, que trabalha comigo e também dá aula para esses níveis, né? Uma coisa que a gente vê muito quando o aluno vira, ele terminou lá, fez esse exercício, por exemplo, é um exercício que a gente utiliza bastante, faz os dégagés, os 4 dégagés lá,
ao lado, os tangis ao lado, e depois você vai pro EFAC. Então, fechou atrás 1, fechou atrás... Não pode fazer os 4 lá. Fechou 2, fechou 3 e aqui, ó. Agora, o aluno sabe que ele vai virar. O que acontece? O que a gente mais vê? O aluno vem virando e fazendo isso aqui, ó. Fechando. Tá? Daí, ele fecha o braço ainda, né? Então, assim, tem que ensinar que o aluno que o movimento, ele fecha, ele sobe e ele vira. E não emendar tudo, que a coisa que eu mais vejo é isso aqui, ó. Os alunos fazerem isso aqui, né? Essa ajeitada aqui, né? Isso tem que ser evitado. Se você vê, para a aula, explica para o aluno, não pode querer emendar o movimento, vir lá, puxando desse jeito. Ele finaliza e vira. Ele tem que saber trabalhar esse calcanhar, essa virada, ok? Então, é uma coisa que eu peço muita atenção agora que eu vou trabalhar direções, porque a primeira coisa que os alunos vão fazer no primeiro exercício que você der de direções, eles vão emendar movimento. Então, eles vão sair daqui e vão querer virar aqui na agilidade, tá? E não pode permitir, porque esse movimento aqui, ó, né, não existe. Existe, talvez, se a gente tá aqui, se a gente quiser depois utilizar, não agora, apaga Class 2, né, querer utilizar um ROM de alguma coisa, a gente vai poder utilizar, vai poder. Mas aí é um movimento intencional, não essa fechada meio, né, matada, né? E é uma coisa que a gente vê muito, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente mais corrige é isso, então eu peço essa atenção nesse momento desse exercício, certo? Qualquer dúvida, né? Vocês podem procurar lá no suporte, podem perguntar. Eu acredito que é uma aula que talvez vocês vai ter bastante dúvida, né, dessas movimentações. Né? Esse exercício aqui, né, dá para explorar ele com os GTs, né, vindo com os croisés também. Uma coisa importante também, se vocês voltarem aí na aula, quero que vocês reparem essa movimentação do braço dela na barra, tá? Quando a gente vira para dentro da barra, essa mão não pode ficar aqui, ó. Né, ela tem que vir aqui alinhando com o meu ombro também, né, onde fique confortável, não precisa tentar deixar lá, né, onde fique confortável, mas voltem lá, vejam o exercício, está certinho o braço dela ali, ela leva esse braço, esse movimento, né, então esse ombro, ele precisa estar fazendo essas linhas junto para os écartés, tá bom? Uma outra coisa importante de focar com os alunos de vocês também. Então, pessoal, essa aula é uma aula mais complexa, né? Lembrando que essas movimentações, depois a gente também vai utilizar direções no centro, vamos falar sobre isso também, né? E nos vemos em breve. Até mais!